O tal lobisomem sempre ataca em noites de lua cheia, e ele é muito perigoso. Matou quase todas as minhas galinhas. O que eu faço? O patrão precisa carregar a arma com balas de prata. Um tiro basta para mandar o cão danado para onde ele nunca deveria ter saído. O inferno. Assim disse o índio em sussurro. O gaúcho já preparava para seguir o caminho da vila, quando o índio disse: Patrão, sou um velho índio Glaudério. Muito velho. Já vi de tudo nesse mundo de Deus. E posso lhe dizer que o capeta ajudou a fazê-lo. Mas uma coisa, seu Rosalvo, o senhor já deve ter encontrado com o tal bicho quando em forma de gente, pelo menos uma vez. O senhor deve ter cuidado e desconfiar de tudo e de todos. E na dúvida, não pense, atire, disse o velho índio, dando um soco na palma da mão. Tá certo. Adeus, meu bom índio. Espero um dia poder retribuir, disse o gaúcho enquanto saía a galope. Como farei para matar esse demônio? Pensava o gaúcho enquanto fazia alguns cartuchos, usando um velho punhal de prata que tinha sido do seu avô na Guerra do Paraguai. Ele conseguiu fazer 3 cartuchos de prata para sua Furiosa, que era o nome da sua arma. Logo que anoiteceu, o gaúcho montou guarda na porta de casa, esperando a tal criatura pelada que vinha pela penumbra da noite. Bem, era lua cheia novamente. Roneide tinha ido ao sítio vizinho para brincar com os amigos e voltaria antes do anoitecer. Porém, ele ainda não voltara e o gaúcho, seu pai, estava muito preocupado. A lua estava mais redonda do que nunca e o silêncio anormal daquela noite deixava o fazendeiro mais nervoso ainda. Bah, será que o guri encontrou com o lobisomem no meio do caminho? Será que aquele cão dos infernos pegou meu filho? Mas para quebrar o silêncio, um barulho interrompe os pensamentos de Rosalvo. Na plantação de mate, mais uma vez, um vulto negro apareceu. O fazendeiro preparou a espingarda e a figura negra parecia que ia em sua direção. Rosalvo não quis se fazer de rogado e deu um tiro no meio daquilo que ele julgava ser a cabeça da criatura. O tiro foi certeiro. O corpo caiu no meio da folhagem. Rosalvo ficou eufórico e com o lampião se aproximou do corpo para ver como era o tal bicho. Mas Rosalvo não conseguia acreditar naquilo que via. A cena era tão chocante que o gaúcho macho quase desmaiou. Ajoelhou-se ao lado do corpo inerte e só conseguiu dar um grito de dor. Rosalvo havia descoberto que havia dado cabo na vida de Roneide, o seu filho, com um tiro na cabeça. Ele suplicava a Deus, dizendo que matou seu filho. E o mesmo era o lobisomem. Então, o pobre agricultor gritava em desespero. Os animais do sítio estavam muito assustados. O bode cheiroso gritava e arrotava sem parar. Rosalvo pegou o corpo do menino e correu em direção de sua casa, gritando desesperadamente pela sua esposa. Durvalina! Durvalina! Apareça, mulher dos infernos! Rosalvo deixou o menino e a Furiosa no terreiro dos fundos e entrou correndo pela porta da sala, gritando pela esposa. Mas as desgraças estavam apenas começando.
Rosalvo encontrou a sua esposa morta sobre a cama e havia sangue por todo o quarto. O corpo de Durvalina estava completamente destruído e parecia que estava pelo avesso. O pobre fazendeiro estava desesperado. Ele gritava e dizia que o seu próprio guri, que se transformava em lobisomem, havia matado a própria mãe. E assim ele deu cabo no filho. E perguntava a Deus por que essa maldição caiu sobre ele. O gaúcho colocava as mãos na cabeça. E daí um estrondo veio da cozinha. Rosalvo correu em direção do barulho para ver o que poderia ser agora. E quando chegou até a cozinha, Rosalvo, que achava que já tinha visto de tudo, quase teve mais um ataque cardíaco. Uma figura gigantesca, de uns 2,5 metros de altura, estava quebrando a cozinha toda. A vil criatura se virou para Rosalvo, e o monstro tinha os pelos negros e se assemelhava com um lobo de garras e dentes super afiados, babando absurdo e com os olhos vermelhos de ódio e sede de sangue. Rosalvo, tomado pelo pânico, tentou fugir, mas foi atingido com um golpe que o arremessou pela janela da cozinha até o meio do terreiro. Rosalvo foi arremessado a uma distância de uns 4 metros. A criatura começava a sair da cozinha, indo em direção dele. Rosalvo acreditou que aquele seria o seu fim, mas sentiu que caíra sobre a Furiosa. E tudo depois foi uma questão de centésimos de segundos. A criatura deu um salto na direção de Rosalvo, que com muito esforço conseguiu mirar a espingarda e puxar o gatilho. A criatura caíra ao lado do gaúcho. O tiro atingiu em cheio o peito do lobisomem. Rosalvo se erigiu completamente zonzo. Se afastou da criatura que tremia enquanto dava gritos horríveis. Aos poucos, a criatura parou de se mexer e os pelos começaram a sumir e o corpo a mudar. Rosalvo assistia tudo aquilo com um olhar de espanto e nojo. O gaúcho ficou mais assustado ainda quando viu que aquele corpo caído no chão era conhecido. Era o corpo do índio, o velho Gaudério. Rosalvo gritava e amaldiçoava o índio. Dizia que aquele desgraçado arruinou a sua vida, tirando assim o seu filho e a sua esposa dele. O gaúcho, meio traumatizado com a cena, saiu correndo em direção ao campo, gritando pelos pampas. Faz tempo que o sítio de Rosalvo e as ruas estão abandonadas e ninguém vai até lá. Dizem que o local é mal assombrado e que até hoje pode-se ouvir os lamentos do velho Rosalvo, uivando e correndo pelos pampas gaúchos em noites de lua cheia, assim como o lobisomem fazia. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Este fato que narrarei aqui ocorreu com a minha melhor amiga Antônia e outras amigas na época que já são falecidas. E tudo o que contarei aqui é real. Agora vamos aos fatos.
quando cursávamos o colegial nos anos 90. Naquela época, existia a lenda da loira do banheiro, Maria Sangrenta, como muitos a chamam. A lenda da Maria Sangrenta, como se conhece hoje, é originária dos Estados Unidos, do século XX, conhecida por lá como Blood Mary. Existem diversas versões desta lenda urbana, mas todas têm em comum a morte trágica de uma mulher chamada Mary. Em uma das versões, disse que Mary foi assassinada por motivos passionais. Já em outra, a jovem teria sofrido com os horrores da Segunda Grande Guerra. Em comum, todas afirmam que caso alguém repita Blood Mary 3 vezes diante de um espelho, uma mulher ensanguentada aparecerá e arrancará os seus olhos. Antônia, alguns amigos e eu pesquisamos sobre essa lenda. Então, resolvemos fazer o teste no banheiro da escola. Nós acendemos velas e cada uma de nós chamou a Maria Sangrenta por 3 vezes. Porém, nada aconteceu naquela tarde. Então, uma das amigas, que se chamava Carla, sugeriu que nós voltássemos na escola no período da noite. Eu e um amigo, como éramos muito medrosos, não topamos. Mas as outras garotas foram e assim fizeram. Naquele dia, quando a escola liberou os alunos do turno da noite, as garotas entraram no colégio e se esconderam lá. E quando foi meia-noite e já não havia mais movimentação no colégio, as garotas foram até o banheiro realizar o ritual na frente do espelho. Estava Antônia, Carla, a sua prima Augusta e a Bruna. Cada uma parou em frente ao espelho e chamou pela Maria Sangrenta por 3 vezes. Nada de estranho aconteceu, porém, o clima do banheiro ficou muito gelado. Era como se elas estivessem dentro de um freezer. Então, as garotas pularam o muro do colégio e foram embora para casa. Antônia já até havia esquecido deste ritual, mas notamos que a Carla não aparecia no colégio há um bom tempo. Perguntamos à prima da Carla, a Augusta, o porquê da ausência da prima. A Augusta descobriu que a prima estava ficando louca. Ela dizia ver vultos em casa e sempre que parava na frente do espelho, a sua imagem começava a se deformar, como se ela estivesse morta. A Carla era roqueira e as suas bandas preferidas daquela época eram Stone Temple Pilots, Nirvana e Ramones. Mas em especial, ela amava o Nirvana. E no dia 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, havia tirado a própria vida. E todos nós imaginamos que a Carla ficou muito deprimida. E no dia 7 de abril daquele mesmo ano, a Carla tirou a própria vida. Ela colocou uma corda no pescoço e se jogou de uma árvore nos fundos de sua casa. Ficamos todas tristes com o acontecimento, e até então não ligamos nada disso ao sobrenatural. Um certo dia, a Augusta teve um sonho que ela e a Bruna estavam tomando banho em um rio, e havia várias pessoas ali e todos se divertiam. No sonho, a Augusta viu o reflexo da Bruna na água, mas aquele reflexo foi tomando a forma de uma mulher deformada, e quando a Augusta chamou a Bruna para avisar, aquela coisa puxou a Bruna para o fundo do rio.
Augusta contou o sonho para nós e atribuiu tudo isso que estava acontecendo com o ritual da Maria Sangrenta. Eu só sei que as garotas não ligaram muito, e muito menos eu. E além do mais, eu nem participei daquele ritual que elas fizeram à meia-noite. Um mês se passou e já era férias de julho. Então, a Bruna e a sua família foram para um resort passar um final de semana. Mas quando eles voltaram, recebemos a triste notícia que a Bruna havia morrido afogada. Ela ficou muito tempo tomando sol na praia. Então se levantou da areia e entrou na água de uma vez. E na hora ela deu choque térmico. Ficou paralisada e a correnteza a levou para o fundo. Quando a resgataram, já era tarde demais. Agora, tínhamos certeza que alguma força sobrenatural estava matando todos que participaram daquela evocação à Maria Sangrenta. E ficamos muito assustadas. E mais assustadas ainda, quando a Augusta começou a ficar estranha. Ela dizia que estava vendo vultos nos espelhos e até mesmo via o reflexo de uma mulher toda ensanguentada, cortando os pulsos com um caco de vidro nas mãos. Eu já sabia que aquele era tipo um sintoma de que algo ruim aconteceria. Estávamos apavoradas, mas nunca imaginamos que aconteceria algo de ruim com a Augusta. Ela sempre ia de carro para a escola com uma amiga que era a sua vizinha, e era a mãe da garota que levava elas para a escola, já que ambas moravam um pouco longe. A Augusta sempre ia no banco de trás do veículo, mas naquele dia a sua amiga foi no banco de trás do carro e a Augusta foi na frente. O carro foi cortado por um ônibus, e como o motorista do ônibus não viu o motoqueiro, ele bateu no motoqueiro de lado e ele caiu no meio da pista. A motorista do carro, que estava a Augusta, para não passar por cima do motoqueiro com o carro, ela jogou o carro para a lateral da pista, e o mesmo bateu em cheio na mureta de concreto, e todos ficaram bem. Mas a Augusta, como estava sem cinto, ela foi arremessada para fora do carro, e morreu poucos minutos depois. A sua morte não foi devido à queda, e sim pelo fato do vidro do carro ter cortado a artéria do pescoço dela. Bem, agora sim, 3 dos nossos amigos haviam morrido de forma bizarra. A única viva era a Antônia, mas a sua mãe, como frequentava terreiro, ela logo viu que a filha estava em perigo, porque a mesma relatava ver vultos por toda a casa, e principalmente nos lugares onde haviam espelhos. Com muito medo, a mãe de Antônia resolveu se mudar daquela casa. Antônia e sua família tinham se mudado recentemente para a sua atual residência, mas as coisas estranhas continuaram a ocorrer. Antônia trabalhava com a mãe em uma loja de artigos religiosos. E a primeira ocorrência estranha foi quando Antônia saiu para trabalhar. E ao chegar em casa, encontrou o espelho todo quebrado, e ela achou muito estranho, pois não havia ninguém em sua casa. E o espelho ficava numa posição que dificilmente tombaria. No segundo acontecimento estranho, estavam todos dormindo na casa, quando um barulho alto foi ouvido. Quando Antônia e a sua família foram verificar o que havia ocorrido, viram que a janela de vidro tinha se quebrado,
porém estava com um sinal de uma cacetada pro lado de dentro, como se de dentro da casa alguém tivesse atingido a janela, mas não havia ninguém lá. Na terceira ocorrência anormal, uma das irmãs de Antônia estava na sala, e quando a menina começou a ouvir batidas na porta do quarto que estava trancado, quando a garota contou o fato à sua mãe, a mãe até pensou ser o cachorro do vizinho fazendo barulho, mas a sua filha afirmou que não era o cão e que não havia ninguém ali. Dias depois, numa noite em que Antônia estava no terreiro de candomblé, uma irmã lhe fez uma revelação, dizendo que era um demônio que estava agindo em sua casa e que naquela mesma noite Oxum enviaria um protetor para tirar o mal da residência. E assim que Antônia e a sua mãe chegaram em casa, elas sentiram algo diferente, uma presença espiritual muito boa. Elas perceberam que lá no quintal da casa havia um gato preto. Então, elas entenderam que o gato era o protetor enviado por Oxum. Porém, no outro dia cedo, o gato foi encontrado decapitado nos fundos do quintal. E todos ficaram horrorizados com a cena. E os acontecimentos estranhos voltaram a acontecer na casa. Enquanto Antônia tomava banho, o vidro do forno do fogão da cozinha se quebrou misteriosamente, estilhaçando-se por completo. E o mais estranho é que não havia muita explicação para isso, pois o forno do fogão não era usado pela família, pois eles usavam somente o forno elétrico. Todos os acontecimentos bizarros daquela casa estavam relacionados a espelhos. Então, a sua família chegou à conclusão que o ritual que Antônia e os amigos fizeram atraíram uma entidade que estava agindo de acordo com a personalidade da Maria Sangrenta. Depois de muitos passes e muita oração, os eventos sobrenaturais pararam. Mas até os dias de hoje, essa amiga ainda escuta vozes e vê vultos. E quando isso começa a acontecer, ela vai até o terreiro e toma uns passes. Essa entidade já apareceu para ela em sonho, e a mesma tem a aparência de uma mulher de cabelos negros escorridos, um vestido branco rasgado e encharcado de sangue. A entidade sempre tenta se aproximar com um olhar de fúria, mas Antônia começa a rezar e aquilo se afasta. Pelo que parece, essa entidade só espera uma brecha para levar a minha amiga, assim como fez com as outras garotas. Graças a Deus, eu não participei dessa brincadeira naquela noite. E pelo menos comigo, particularmente, nunca ocorreu nada desse tipo. Mas já me ocorreu algumas experiências sobrenaturais envolvendo OVNIs. E eu trarei num próximo relato. Boa noite. Numa certa cidade, havia uma loja de roupas muito requintada e sofisticada. Roupas caras, acessórios de luxo e joias valiosas na vitrine já davam um indicativo que aquele estabelecimento era somente para pessoas com um alto padrão financeiro. Certa manhã, adentrou a loja uma mulher meio maltrapilha, de aparência um tanto quanto assustadora.
Ela estava a apreciar um vestido muito belo e refinado, feito com um tecido raro, muito abrilhantado e bem recortado. Era um sonho para qualquer mulher que goste de usar tal peça. Porém, uma das vendedoras da loja veio com toda arrogância, dizendo para a mulher que ali não era lugar para ela e que ela só estava espantando os clientes da loja. E por fim chamou os seguranças, que expulsaram a pobre mulher do estabelecimento. Ao ser chutada da loja, a mulher disse ser feiticeira e, num ar de fúria e indignação, proferiu um feitiço macabro sobre a loja. Quem estava ali não deu importância àquela cena e acharam que a mulher estava louca. Dias depois do ocorrido, uma moça comprou o vestido cobiçado pela tal feiticeira. E uma semana após a compra, a dona do vestido veio fazer a devolução da peça, dizendo que o vestido era assombrado e que após ela comprar a peça, coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa, tais como o vestido ser deixado num lugar e aparecer em outro, barulhos estranhos jamais ouvidos antes, vozes desconhecidas e o vestido também se mover sozinho, etc. Então, a dona da loja recebeu de novo o vestido e devolveu o dinheiro, mesmo contrariada e confusa. Nesse dia em que o vestido voltou para a loja, coisas estranhas começaram a ocorrer lá também. Notava-se um ar diferente na loja, um ar carregado. E quando foi chegando a noite, o manequim em que estava o vestido parecia ganhar um tom mais real, mais humano. E naquele começo de noite, algumas pessoas que passavam na rua em frente à loja afirmaram que perceberam leves movimentos no manequim do vestido e até notaram ele piscar os olhos. E depois que acabou o expediente, a loja fechou. No dia seguinte, ao analisar as câmeras da loja, os funcionários notaram que certas horas da madrugada, as gravações paravam por alguns minutos. E quando voltavam, o manequim do vestido não estava mais no estabelecimento. E misteriosamente, horas depois, novamente as gravações paravam. E quando voltavam, o manequim já estava no mesmo lugar. Nesse dia, algumas pessoas começaram a comentar que durante a madrugada viram uma moça esquisita circulando pelas ruas de vestido e com a aparência de manequim, mas acharam que talvez ela estivesse fantasiada. Bem, estava tudo muito estranho, mas os funcionários continuaram trabalhando normalmente na loja. Dias se passaram e mais pessoas relatavam ter visto a tal mulher manequim andando pelas ruas de madrugada, e as câmeras de segurança da loja continuavam a travar misteriosamente. Certo dia, aconteceu algo terrível. Uma pessoa foi atacada pela mulher manequim e morreu. E uma outra pessoa que estava com ela conseguiu escapar e disse que aquilo não era gente, e sim um demônio agindo sobre um manequim. Depois disso, a dona da loja passou a acreditar que a feiticeira havia lançado uma maldição real na loja e resolveu se desfazer do manequim e do vestido, queimando ambos. Na madrugada seguinte, um incêndio misterioso destruiu a loja, deixando tudo coberto de cinzas. E ao chegar no estabelecimento no dia seguinte,
A dona da loja ficou arrasada e se tremeu de espanto ao ver o vestido do manequim entre as cinzas, sem nenhum sinal de queimado. Boa noite. Olá, me chamo Carlos e sou inscrito no canal há algum tempo e gosto muito dos conteúdos deste canal. Contarei o meu relato que aconteceu comigo no ano de 2005 e nesta época eu tinha 13 anos de idade. E este fato aconteceu na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Nós morávamos numa casa que ainda estava em construção. Tinha a cozinha, que era onde nós dormia, e o quarto, que tinha só as paredes. Bem, a casa não tinha teto, e o restante da casa ainda estava construindo. Portanto, eu vou chamar de quintal. E nesse dia estava somente a minha mãe, a minha irmã de 9 anos e eu. O meu pai estava trabalhando à noite. E eu, como era moleque ainda, brincava até tarde da noite. E quando deu 9 horas, eu me despedi dos meus amigos e entrei em casa. A minha mãe já foi logo dizendo para eu tomar banho. E eu, muito cansado de tanto brincar na rua, falei que já estava indo. E então eu comecei a demorar. Ela pegou um cinto e falou novamente para eu ir tomar banho. Então eu fui, falando alguns palavrões baixinho. Eu fechei a porta e fui pro quintal. E quando cheguei do lado da porta do quarto, onde estava sendo construído, eu olhei para frente e lá no fundo do quintal eu vi um cachorro preto, aparentemente normal. Porém, nós não criávamos cachorro algum. Então, olhei fixamente para ele. E eu pude ver aquele cachorro entrando dentro do chão. E ficou só aquela sombra no chão em forma de um círculo. E daí, aquela sombra veio andando pelo chão e entrou no quarto próximo onde eu estava. Aquela sombra preta parou e daquela sombra foi subindo do chão um homem todo de preto. E o mesmo usava uma capa preta, um chapéu preto e os seus olhos eram vermelhos como fogo. Ele tinha garras enormes e media aparentemente uns 2,5 metros de altura. E eu, ao ver aquela criatura horrível, eu dei um grito e saí correndo para dentro de casa. O susto foi tão grande que precisei tomar água com açúcar. E depois eu contei tudo o que havia presenciado para minha mãe. O meu pai chegou por volta de meia-noite, e então fomos todos dormir. Naquele tempo, nós não tínhamos o tal chamado abajur. Então, quando apagava a luz, ficava aquela escuridão total. Eu estava dormindo na rede e logo senti alguém batendo na minha rede. E quando eu abri os olhos, eu senti aquela batida novamente. Daí eu pensei que fosse a minha mãe, pois ela dormia na rede do meu lado. Mas quando abri a rede para ver quem era, eu vi, em meio àquela escuridão, 2 olhos enormes. E aqueles olhos eram vermelhos como fogo. O meu coração quase parou de tanto medo. Então eu senti a minha rede subindo até o teto
E foi aí que eu gritei pela minha mãe. E quando ela acordou, ela logo acendeu a luz. Contei para ela o pavor que havia passado, e naquela noite eu não consegui dormir novamente. Bem, eu sei que tudo que presenciei naquele dia é a mais absoluta verdade. E hoje eu conto para vocês esse relato. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Hoje eu relatarei um fato que ocorreu na minha família materna, mais precisamente com o meu tio-avô. Ele se chamava Joaquim e já faleceu há muitos anos. Porém, a minha mãe me conta essa história e toda a minha família comprova a sua veracidade. Em período de quaresma, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Morro da Água Quente. Bem, o lugar é bem pequeno, e só para vocês terem uma ideia, até nos dias atuais, lá não tem sinal de celular. A maioria dos habitantes respeitavam a época de quaresma, e muita gente acreditava que na quaresma, as lendas contadas pelo povo se tornavam verdadeiras. Um caboclo, conhecido por Joaquim, que era o meu tio-avô, era metido à besta e gostava muito de malandragem. Ele, sabendo da crença do povo da cidade, ideou vestir a sua égua com uma roupa de assombração. Ele colocava um vestido branco na égua e passava pó de arroz no corpo do animal. E assim, a mesma parecia um fantasma. Então, ele ia para uma encruzilhada, que ficava antes da entrada da cidade. E quando alguém passava, ele açoitava o animal do mato para a beira da estrada. E assim, assustava as pessoas durante a noite. A roupa era um vestido branco, meio rasgado e com um líquido vermelho que imitava sangue, e uma peruca loira que cobria a cara do animal. Então, Joaquim começou a ir toda meia-noite nessa encruzilhada. E ele levava a sua égua vestida de fantasma. Ele ficava na beira do mato, e quando vinha alguém de carro, a cavalo ou a pé, ele se escondia e açoitava a égua para a beira da estrada. E com uma lanterna acesa e amarrada com um barbante embaixo da peruca do animal, a coitada da égua parecia ainda mais com uma assombração. O povo que passava, a maioria voltavam para trás, principalmente quem estava a pé. E só alguns que passavam de automóvel ou a cavalo que tinham coragem de atravessar a encruzilhada. Logo, o povo começou a espalhar histórias de aparições da égua da encruzilhada. E o medo começou a tomar conta da cidadezinha e também das outras cidades ali próximas. Muita gente começou a evitar passar na encruzilhada maldita. Joaquim, ouvindo essas histórias, fingia que também estava com medo. Porém, ele morria de rir por dentro, se sentindo muito esperto. O tempo passou e as brincadeiras continuavam, até que faltava uma semana para a quaresma acabar. E o filho de Joaquim, que era o meu tio, acabou adoecendo
e sendo internado no hospital. Então, o Joaquim teve que passar alguns dias e noites com seu filho, junto ao leito hospitalar. E deste modo, ele teve que parar com as histórias de assombrações por alguns dias. E no último dia da quaresma, o meu tio teve alta do hospital. Então, o Joaquim saiu durante o dia na cidade. Em certa ocasião, ele estava num bar. E lá, ele ouviu boatos da égua da encruzilhada. Então ele questionou o pessoal. Gente, essa alma penada ainda tá aparecendo? E um senhorzinho respondeu. Sim, Joaquim, ela aparece durante todas as noites. E agora as pessoas da cidade estão entrando para dentro de casa mais cedo. Porque essa assombração está aparecendo também nas ruas. E muitos dizem que é a mula sem cabeça. Inclusive o meu filho viu com seus próprios olhos, enquanto voltava à noite de uma pescaria. Ele disse que o bicho soltava fogo das ventas e gritava com uma voz assustadora de mulher. Joaquim achou estranho, pois ele não estava mais saindo com a sua égua para assustar a turma, pois permanecia com seu filho no hospital. E chegou até a pensar que talvez a sua égua estivesse saindo à noite por conta própria para assustar as pessoas. Mas riu por dentro por pensar essa idiotice e achou que isso era conversa fiada do povo. E quando chegou a noite, Joaquim se preparou para vestir a sua égua de fantasma no último dia de quaresma. Faltavam uns 20 minutos para meia-noite. Ele foi até o pasto, mas não encontrou a égua. Então, ele saiu para procurá-la, pois como ela estava no cio, talvez tivesse ido atrás de algum cavalo desgarrado. Joaquim, depois de muito andar pelos lugares que ele imaginava que a égua estaria, logo ele viu uma silhueta de um animal entrando no mato. E aquele animal era muito parecido com a sua égua. Então, ele teve certeza que era ela e foi atrás do animal. E enquanto andava em sua direção, ele foi chamando pela égua, pois a mesma atendia pelo nome de Mimosa. Então, o animal logo parou e olhou para trás na direção de Joaquim. Nessa hora, ele se assustou, pois a égua estava com os olhos completamente vermelhos. Ele então, que era muito medroso, resolveu voltar para casa e seguiu pela estrada. E quando Joaquim chegou no lugar onde ele costumava assustar as pessoas, ele então seguiu pela beira da estrada. E logo ouviu um trotar de cavalo e um forte relincho. E em seguida, várias vozes de mulheres gritando. Ele ficou apavorado, e quando olhou de relance na direção do barulho, ele não viu nada. E os trotar deixaram de serem ouvidos. Mas de repente, uma luz mais ou menos forte que parecia um fogo se acendeu um pouco ao longe na estrada e veio se aproximando dele. E quando aquilo chegou mais perto, ele viu a sua égua ali na estrada, a uns 200 metros dele. Porém, o animal estava com aquele vestido branco ensanguentado. Sim, o mesmo vestido que Joaquim, após usar no animal para assustar as pessoas, ele escondia as 7 chaves
para ninguém descobrir que ele era o autor das brincadeiras. A égua parecia não ter cabeça, e do seu pescoço para cima saía fortes labaredas de fogo que iluminava tudo à sua volta. Logo, o Joaquim começou a ouvir um monte de vozes vindo daquele animal. Vozes como sussurros que diziam: "O que você fez? Vamos pegá-lo! Não, deixe-no em paz. Ele está desamparado." Eram palavras desconexas. Então, ele, apavorado, começou a rezar e saiu correndo pela estrada. O animal o perseguia pela estrada. E enquanto o perseguia, aquilo gritava com várias vozes diferentes. E os trotar daquele animal era como o trotar de uma cavalaria inteira. Pois apesar de ser apenas aquela coisa seguindo Joaquim, o trotar daquilo era como o de vários cavalos. Ele reuniu todas as suas forças e subiu em cima de uma árvore e ficou ali, perto da estradinha. E em certo momento, aquela criatura aparentemente havia ido embora. Mas assim que Joaquim desceu da árvore, ele viu novamente aquele clarão se acender e a coisa correr em sua direção, assim o obrigando a subir em cima da árvore novamente. Vez ou outra, ele via alguém passando pela estrada e gritava por ajuda. Mas quando a pessoa se aproximava, aquele clarão se acendia novamente e a pessoa dava no pé, e assim abandonando Joaquim. Em certo momento, a criatura até deu vários coices na árvore, na tentativa de o derrubá-lo. Mas ele se segurou com todas as suas forças e acabou permanecendo ali até o dia amanhecer. E quando amanheceu, algumas pessoas apareceram para perguntar se ele estava bem, pois ficaram sabendo que ele estava em apuros. Joaquim estava aterrorizado e, aos prantos, contou para todos a verdadeira história. Ele voltou para sua casa e a sua égua nunca mais foi vista. Porém, aquela aparição que todos chamavam de mula sem cabeça continuou assombrando aquela região por vários anos. Boa noite. Na época deste ocorrido, eu morava em Santos, no estado de São Paulo. E em um certo dia, eu recebi a notícia do falecimento da minha avó, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, eu fui com meu marido até Petrópolis, para o velório e enterro da minha avó. Ficamos alojados na casa que pertencia à minha falecida avó, que ficou para os meus tios que já moravam lá. E durante o velório, um senhor chegou em mim e disse que eu era linda e que eu lembrava muito a minha avó quando jovem. Então eu perguntei se ele a conhecia. Bem, ele disse que sim, que a conhecia desde criança e que ela foi o único amor de sua vida. Confesso que fiquei surpresa com tal revelação, pois a minha avó permaneceu casada com o meu avô por 45 anos, até ele falecer há uns 7 anos atrás. Aquele senhor parecia ser muito simpático. Então perguntei a ele o porquê dele
e da minha avó não ficarem juntos. Ele disse que por problemas pessoais ele teve que se afastar dela. Porém, nunca deixou de amar, e que o amor que ele sentia por ela era eterno. Confesso que aquelas palavras me assustaram, mas fiquei comovida por alguém amar tanto assim outra pessoa. Aquele homem também compareceu no enterro da minha avó, e ele estava com uma expressão de profunda tristeza. Eu fui uma das últimas pessoas a ir embora do cemitério. Porém, aquele homem continuou lá. Chegamos em casa e o meu marido e eu combinamos de voltar para nossa cidade no outro dia de manhã. Porém, por uma falha mecânica no carro, tivemos que adiar a viagem para o dia seguinte. Naquele dia, por volta das 8 horas da noite, me veio uma sensação muito estranha. Uma necessidade enorme de voltar para o cemitério para ver a minha avó pela última vez. Então, eu resolvi ir sozinha, pois se eu falasse para o meu marido, com certeza ele viria junto. Mas eu queria um momento em particular com ela. O cemitério ainda estava aberto, porém não havia quase ninguém por lá. Quando cheguei no túmulo da minha avó, eu caí em lágrimas e fui desabafando tudo com ela, dizendo quanto ela me faria falta, etc. Porém, quando eu olho em minha volta, eu vejo ao longe, atrás de uma lápide, um cachorro enorme. E confesso que fiquei assustada. Mas como a iluminação ali era pouca, eu não tinha certeza do que estava vendo ao certo. Então me levantei e fui embora. Bem, eu estava a pé. E para voltar, eu tinha que passar por uma estrada de terra que ficava a uns 20 minutos de casa. E durante a volta, eu pude notar aquele mesmo cachorro enorme que eu vi no cemitério. Aquela coisa estava me seguindo. E como a estrada na época só tinha a iluminação da lua, eu não conseguia enxergar muito bem o que era aquilo. Eu só sei que aquilo se aproximava mais e mais de mim. E quando aquilo estava a uns 20 metros, eu pude perceber que não era apenas um cachorro comum. Bem, eu não sei ao certo como descrever essa criatura. Só sei que parecia um cão enorme. Mas aquilo logo ficou sobre 2 patas e deu um uivo apavorante. Os seus olhos amarelados estavam fixados na lua, enquanto aquilo uivava. Quando eu vi aquela criatura, eu saí correndo apavorada. E para o meu azar, eu pisei um pequeno buraco no chão e caí ali mesmo na estrada, em meio à escuridão. Tamanho foi o medo que eu estava, que eu não consegui me levantar e correr novamente. E em questão de segundos, aquela criatura estava a meio metro na minha frente, me observando ali caída. Nessa hora, eu não senti medo, pois quando eu olhei no rosto da criatura, eu pude perceber que o seu semblante era de dor e tristeza. O mesmo semblante que estava aquele senhor durante o enterro da minha avó. A coisa ficou me encarando por uns 15 segundos. E logo foi para trás de mim e começou a lamber o meu pé. Sim, bem o pé que eu havia machucado pisando no buraco. A criatura me olhou pela última vez e saiu correndo mato adentro. Me levantei e fui para casa. E decidi não contar isso para ninguém, pois não queria ser taxada de louca. Bem,
Eu não posso dizer com certeza que aquela criatura é o mesmo senhor que eu vi durante o enterro da minha avó, mas algo dentro de mim diz que sim, e que o motivo dele nunca ter se casado com a minha avó provavelmente seria essa maldição que ele carrega. E durante as poucas conversas que eu tive com aquele senhor, não deu para saber se ele era casado, se tinha família ou mesmo saber o seu nome. Perguntei aos meus tios se eles sabiam quem era aquele senhor que apareceu misteriosamente no velório da minha avó, mas nenhum deles souberam me responder. Bem, esse fato aconteceu comigo há 15 anos atrás, e só hoje eu tive coragem de compartilhar com vocês. Espero que gostem. Boa noite.